Nesse vídeo, vamos falar sobre terminologia do circuito. Nós vamos ter nós, ramos, malhas, que podem ser divididas em internas e externas, e componentes ou elementos do circuito. Nós já vimos os elementos componentes do circuito, como os resistores, como os capacitores, como os indutores, como as fontes de voltagem ou de tensão e as fontes de correntes. Esses são os elementos que vimos até agora. Quando você tem vários elementos em um circuito e eles são ligados entre si, aqui ele tem o que nós chamamos de nó. Ele pode estar ligado a quantos elementos quisermos ou forem designados dentro do circuito. E esse ponto nós chamamos de nó. Portanto, nós temos nesse primeiro circuito um nó que está ligando o gerador de voltagem a esse resistor 1. Temos um segundo nó. Esse segundo nó está ligando esses dois resistores. E temos um terceiro nó que está ligando esses três elementos do circuito. Todos esses nós, eles têm uma característica, eles estão no mesmo potencial. Imagine como um elástico que você pode unir esses dois pontos e você verifica que realmente você tem um nó apenas. Nesse caso aqui, você pode unir esses três pontos e você tem apenas um nó. Portanto, nesse circuito você tem um nó, um segundo nó e um terceiro nó. E quantos ramos você vai ter neste circuito? Para cada nó, você vai ter dois ramos. Portanto, você vai ter um ramo que está ligado no gerador. Você vai ter um segundo ramo que está ligado nesse resistor. Você vai ter um terceiro ramo que está ligado nesse resistor, e um quarto ramo que está ligado nesse outro resistor. Portanto, nesse circuito, nós vamos ter 3 nós, e vamos ter 4 ramos. E aí identificamos a terminologia nesse circuito. Vamos ver o próximo circuito. No próximo circuito, vamos ver as questões de nós e de elementos do circuito. Aqui nós temos um nó, aqui nós temos outro nó, aqui nós temos um nó apenas, aqui nós temos um nó apenas. Embora ele esteja ligado a ramos do circuito, ele tem apenas um nó. E quantos elementos vamos ter nesse circuito? Nós vamos ter um elemento, que é a nossa fonte. Nós temos um segundo elemento, que é esse resistor. Nós temos um terceiro elemento, que é esse resistor. Nós temos um quarto elemento, que é esse resistor. Nós temos um quinto elemento, que é esse resistor. Um sexto elemento, que é esse resistor. E um sétimo elemento, que é esse resistor. E verifique que nós esquecemos um nó. Entre esses dois resistores, eles estão ligados através do nó. Ou seja, em questão de nó, nós temos 2, 3, 4, 5 nós. Portanto, vamos ter 5 nós e vamos ter 7 elementos nesse circuito. Vamos ver esse próximo em questão de malhas. Malhas é um laço onde você começa no nó, dá a volta e termina no próprio nó. Uma malha interna é uma malha simples. Essa daqui é uma malha interna, essa é uma malha interna, essa é uma malha interna. Já a malha externa é algo desse tipo, é um laço que começa no nó e termina no próprio nó. Então, se nós pegarmos esse nó aqui, nós podemos começar nesse nó e terminar nesse próprio nó, ou seja, aqui nós temos uma outra malha externa. E temos uma malha externa que começa nesse nó e termina nesse mesmo nó. Ou seja, nós vamos ter uma
duas, três malhas externas, mais uma, duas, três malhas internas, no total de 6 malhas internas e externas, 3 internas e 3 externas. Portanto, verificamos nesse vídeo o que é que são os nós, o que é que são os ramos que partem dos nós, o que é que são malhas internas e externas e os componentes ou elementos de um circuito.